Bem, então, como a Ana já apresentou, né, hoje nós vamos ter esse evento da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Urgência e Emergência. Os cursos da área da saúde das faculdades Einstein de Limeira estão todos representados hoje aqui neste evento, através dos membros da Liga. Eu gostaria especialmente de agradecer a Malu e a Josiane, as psicólogas que falaram conosco nesta tarde de sábado, dia de descanso de vocês, né? Embora seja um período breve aqui do nosso encontro, mas todos nós da Liga temos certeza que ele será muito significativo para as nossas vidas, como profissionais e também como membros de uma sociedade. Então, agradeço de coração a presença de vocês, a disponibilidade, agradeço a todos os membros por estarem conosco e aqueles que nos visitam também. Desejo que todos tenhamos uma boa tarde e que este evento, de fato, torne-nos pessoas melhores, né, mais sensíveis, para podermos ser mais atuantes e mais assertivos em sociedade. Obrigada. João? Olá, todos estão me vendo? Sim. Ok, então. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é João Victor Reis, eu sou estudante de graduação de enfermagem. Sou coordenador-presidente da Liga de Urgência e Emergência. Quero agradecer primeiramente a presença de todos e obrigado também pelos palestrantes que estão aceitando o convite para se reunir conosco. O objetivo dessa reunião que estamos fazendo é sobre a prevenção do suicídio, né? Que representa o mês de Setembro Amarelo. Ok. É importante que as pessoas estejam passando por momentos de crise, busquem ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio da família, dos amigos, e para isso é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem. Então, nesse evento que estamos propondo, é uma forma de mostrar a vocês a se lidar com essas causas e se tratar em meio de algumas características, ou até mesmo pessoas que se passam por situações ao incentivo do suicídio, em relação de comportamento, pensamentos e modo de convivências, que serão abordados pelas palestrantes. Então, obrigado mais uma vez por estar conosco nesse sábado, e agora eu passo a minha palavra para a secretaria. Gente, voltei. Então, começamos a palestra com a psicóloga Maria Lúcia Ribeiro. A Maria Lúcia Ribeiro ela é graduada na FHO em Araras e tem como especialização pela UFSCar de São Carlos, psicóloga clínica. Maria Lúcia, ela atua na Prefeitura de Limeira, Municipal de Limeira, na saúde mental, psicóloga na APAI de Limeira. Boa tarde, Maria Lúcia. Sinta-se à vontade para iniciar. E obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. Espero muito poder contribuir com todas as áreas. O tema do suicídio, o assunto sobre o suicídio é bem complexo. Vocês já devem ter ouvido bastante sobre isso. E dizer que o suicídio é uma situação difícil de lidar, verdadeiramente principalmente para as famílias que passam por isso. Tanto as tentativas de suicídio, como também situações relacionadas à depressão, são temas muito difíceis de lidar. Então, eu quero principalmente poder tocar o coração de vocês, principalmente os profissionais das diversas áreas, no sentido de acolher essas pessoas que procuram os serviços. Eu trabalho na rede pública, a rede de saúde mental atende vários pacientes, existem os CAPs também, locais que atendem uma grande parte da população que sofre com os problemas de saúde mental. Então, vamos iniciar. Quando se fala em suicídio, todo mundo se pergunta, nossa, por que essa pessoa cometeu suicídio? O que levou essa pessoa a cometer esse ato? Foi uma escolha? Não foi? O que leva uma pessoa a fazer isso? Já vou falar para vocês que isso não é uma escolha. Não é uma escolha. Essa pessoa, ela está passando por um processo de adoecimento
E muitas vezes, dependendo da situação em que se encontra, dependendo do sofrimento psíquico extremo, doloroso, o suicídio acaba sendo para ela a última forma de resolver e de acabar com a situação que ela vive. Então, não é um sofrimento banal e a gente tem que levar isso muito a sério. Principalmente quando você ouve pessoas dizerem: ah, eu quero me matar, eu não consigo ver prazer em nada. Ali já é um sinal de que a pessoa não está bem, está perdendo o sabor da vida, está perdendo o prazer pelas coisas que fazia antes, e são sinais de alerta. Então, a gente precisa estar bem atento. Mas o que é o suicídio, né? O suicídio é o ato voluntário, né, de uma pessoa que quer acabar com o sofrimento. E dentro disso, nós percebemos, né, quem atende pessoas que passaram por isso, ou famílias que passam por essa situação, percebe-se o quê? É um sofrimento difícil de lidar e de suportar. E dentro de todo sofrimento, existe a crise, né? Todo o processo de situação-problema envolve uma crise. As pessoas, elas estão em crise, as pessoas muitas vezes vivem numa crise. Mas o que é a crise, Maria Lúcia? O que tem a ver uma crise com o suicídio? A crise, ela é um estado temporário de muitas mudanças que ocorrem na nossa vida. E dependendo da maneira que nós nos comportamos diante desses problemas, a crise pode surgir de uma maneira drástica e com ela surgirem outros problemas. Quais são eles? Problemas relacionados à saúde. Você descobre que tem um problema de saúde grave e precisa tratar. E aí, com isso, você vai tendo pensamentos: ai, será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Como você vai suportar a constatação de que você pode ter algo que você não pode lidar, que tem tratamento ou não tem solução? Outra situação, envelhecimento, né? Como que é o papel, né, da pessoa que está envelhecendo? Como vivem os idosos nos dias de hoje, principalmente nesse processo de pandemia, nessa crise, né, que nós estamos passando? É uma situação de crise, isolamento, como cada pessoa está vivenciando tudo isso. Às vezes chora, às vezes se desespera, e às vezes tem comportamentos irreais, né, que não poderiam ter. Ah, eu quero sair de casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu não posso. E ela não consegue suportar. E sai para a rua, e vai para a praia, e vai para muitos lugares. Então, perde um pouco a consciência, né, do que é o certo, do que é o errado. Então, situações de crise são diversos problemas que você vai passando aí ao longo da sua vida, e dependendo da forma como você lida com isso pode virar um problema, principalmente o que a gente chama de depressão, estresse, né? Quais as situações que causam uma depressão, um estresse? Uma crise, na qual você não consegue controlar e que muitas vezes isso incapacita você de perceber a situação a qual você está passando. Então, as pessoas que estão próximas de você, percebendo isso, já é um sinal de alerta, né? Precisa orientar, precisa encaminhar, e se você perceber que está numa situação parecida, você tem que procurar um apoio, você tem que procurar uma ajuda. Então, a pessoa que comete suicídio ou que está passando por essa crise, ela não quer morrer, ela quer apenas acabar com o problema dela, assim como outras patologias, que causa dor, que causa sofrimento, que causa uma dependência, né? Se a gente for falar aqui, tem várias, mas principalmente o suicídio não se trata de uma pessoa que escolheu morrer, se trata de uma pessoa que viu ali na morte a única solução para acabar com o problema dela. Ela não consegue ver que existe uma solução para aquilo. E é por isso que o suicídio,
ele pode ser prevenido, né? Então, não é uma coisa fatal. Você pode prevenir, sim. E de que forma? Observando comportamentos. O isolamento de uma pessoa já é um alerta para você poder perceber, olha, antes a pessoa era feliz, era alegre, e agora não é mais. Ela se isolou, não está mais conversando como antes, ou então existem outros padrões. A pessoa nunca demonstrou estar doente. Você olha para ela e está tudo bem. Mas se você observar direitinho, né, a pessoa que está próxima dela, se for observar, ela vai dar alguns sinais de que não está tudo bem, que aquilo ali é uma aparência, é uma fachada. E geralmente esses sinais aparecem. Muitas vezes são sinais encobertos, né? A gente não vê. O que é um sinal encoberto? A gente não consegue perceber, só vai perceber quando a pessoa tem uma alteração de humor, quando ela começa a fazer um uso abusivo de álcool, de outras drogas, ou quando ela muda drasticamente o comportamento dela com tudo. Começa a desfazer das coisas, um objeto material que antes gostava muito, dá embora, sem motivo algum, começa a se despedir das outras pessoas, começa a falar de morte. Então, são sinais que a gente precisa perceber, né, os vários profissionais aí da saúde, e encaminhar o mais rápido possível. As causas, né, como eu falei, é um processo de crise, e toda crise, se tiver um tratamento ali de base, a gente consegue sim reverter o problema. Então, dentro do suicídio, algumas pessoas, né, que cometem o suicídio e não conseguem, de fato, né, ter a morte aí como última solução, geralmente a maioria já apresentam aí uma doença, né, um problema de saúde mental. Ela pode ser depressiva, ela pode apresentar uma esquizofrenia, uma patologia associada, e isso requer muito cuidado das pessoas que estão próximas. Os sinais de alerta, eu falei um pouquinho aqui para vocês. Tudo é um sinal. Quando você percebe que a pessoa não está bem, mesmo ela não falando, mas as expressões que ela usa para se comunicar, se fica muito dentro do quarto e antigamente não era assim que acontecia. As famílias, né, muitas vezes, nos dias de hoje, com a pandemia, todo mundo dentro de casa, é possível observar mais. Mas antes não era, todo mundo fazendo as suas atividades, né, ocupados com as coisas pessoais. Hoje em dia pode ser que isso tenha melhorado muito, mas os sinais estão aí e para você ajudar é preciso olhar, é preciso perceber, tá bom? E assim, como que a gente pode ajudar? Aqui tem bastante profissionais, eu como psicóloga clínica atendo aí na prática algumas situações. O suicídio, ele não só ocorre em adultos e idosos, ele ocorre também em crianças, e quando a gente recebe uma criança que tentou suicídio, a gente fica espantada com a situação, e tenta acolher primeiramente, e tenta não julgar ninguém, nem a mãe, nem o pai, né, a esposa, se a pessoa for casada. A pessoa que comete suicídio, ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, ela precisa de atenção. Ela está num processo que incapacita ela de enxergar o problema e desenvolver solução para esse problema. Então, ela vai depender de um acolhimento, né, num sentido geral, de um colo, né, um colo terapêutico. De que forma a gente pode fazer isso? Se você for um assistente social e uma pessoa ou um familiar aparecer no seu bairro e comentar sobre essa situação, existem os locais onde você pode encaminhar, ou simplesmente você pode respeitar a situação e fazer a sua escuta, a escuta. Você pode ouvir, simplesmente ouvir o que está acontecendo e, após ouvir, sem julgamentos, orientar um caminho.
quais são esses caminhos? Existem vários. Na cidade existem os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. Aqui em Limeira existe, e também existe o Ambulatório de Saúde Mental. E também existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. A pessoa que não quer aparecer, que não quer conversar diretamente com o psicólogo, com o médico, ela pode ligar no CVV, no número 188, e lá eles vão ouvir. Ela pode ligar, mandar um e-mail, mandar um chat, até carta, e eles vão receber e eles vão responder. Então, existem vários meios, existem várias saídas, mas principalmente para quem está num processo de adoecimento, a única coisa que ela precisa é de respeito e atenção, e acolhimento. Você pode ser solidário e evitar risos, evitar banalidades no sentido de, quer morrer, morre, quer pular, pula, isso é frescura. Não, gente, não é frescura. Se antigamente era, hoje em dia não é. E você pode sim conversar sobre suicídio, se a pessoa vier com uma conversa, minha vida não tá boa, eu acho que eu preferia morrer do que tá assim. Nossa, mas por quê? Por que que você prefere morrer? Está acontecendo alguma coisa? Você sabia que tem solução para isso? Você sabia que existem locais que podem ajudar você a tentar resolver o seu problema? É essa maneira que a gente pode ajudar essa pessoa que está em sofrimento. Se vocês posteriormente tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição para responder, tá bom? Agora eu passo a palavra para a Josi. Ô, Josi, se você permite, eu gostaria de pedir que a Ana te apresentasse antes. E aí, a Malu, deixa eu só confirmar com você. A gente pode passar as perguntas para o final, após a fala da Josi? Pode sim. Deixa eu só fazer uma complementação. Claro. Eu comentei aqui dos profissionais, comentei também da família, e para quem está passando por um processo de adoecimento, principalmente as famílias, elas precisam de suporte terapêutico. Então, não é só a pessoa que tentou cometer o suicídio que precisa de ajuda. A família também necessita desse suporte para aprender a lidar com a pessoa que teve a tentativa, tá bom? Então, é muito importante quando chegar para a gente um paciente assim, ou algum amigo, ou uma pessoa próxima, tentar mostrar para ela que tem caminho, que tem soluções. Certo? Obrigada. Malu, eu não sei se isso, eu acho que isso não seria talvez uma pergunta, mas foi algo que nós chegamos a comentar, né, conversar anteriormente, que você trabalha com crianças também, né? E você falou sobre a mudança de comportamento, você falou do idoso, de mudança do nosso comportamento mediante crises. E eu sou professora lá do Cotil também, né? E é impressionante o quanto nós ouvimos alunos compartilharem, né? Adolescentes, muito jovens, que ingressam no ensino médio e às vezes têm que morar longe dos pais. E eu não sei se esse poderia ser um gatilho, mas infelizmente é algo que nós ouvimos muito falar lá, né? Às vezes os pais nos procuram para compartilhar que os filhos estão com problemas. Para o jovem, assim, para o adolescente e para o jovem, teria uma mudança de comportamento, assim, mais específica, algo que talvez seja próximo da faixa etária, assim, do pessoal que nos ouve, ou que a gente tenha mais contato, que a gente devesse também ficar, assim, atento? Olha, de uma forma geral, quando a pessoa está num processo de adoecimento, quando a pessoa passa por situações, problemas, o que configura a crise, a gente não pode
achar que qualquer problema vai ser motivo, né, para se cometer um suicídio ou desenvolver qualquer outra patologia. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira. Eu posso estar distante dos meus pais, mas ao mesmo tempo eu tenho suporte emocional, eu tenho a presença, né, por meio da internet, e o que vai fazer a diferença mesmo é como essa pessoa está ali enfrentando a situação problema, e se ela vê uma saída, se ela vê uma solução para aquilo. O que preocupa mais é quando a pessoa se dá conta que não tem saída, e aí ela vai deixando de ter prazer em fazer as coisas. Ela não tem prazer em estudar, não tem prazer em trabalhar, ela não tem mais motivação. E dentro desse processo, existem as alterações orgânicas, né? O que são? Se eu perdi o prazer de fazer algo, qual foi o gatilho para isso? Será que eu tenho uma predisposição a uma depressão? Ou a situação, problema que eu estou vivenciando está tão insuportável que o meu organismo acaba desenvolvendo problemas que vão gerar aí um estresse, uma dor de cabeça, né? Por que eu vou perdendo o gosto pelas coisas, pela vida? O que acontece dentro de mim, dentro do meu, né, dentro da minha cabeça, para eu ter parado de fazer coisas que antes eu fazia? Então, precisa de uma avaliação clínica, né? Aqui existem nutricionistas, enfermeiros, tem pessoas de diversas áreas, e o que eu falei, com certeza, vai fazer muito sentido. Então, se eu tenho uma predisposição genética a uma depressão, mesmo que eu não tenha, mas o que fez com que eu desenvolvesse isso? É o isolamento, é uma situação no trabalho, é a perda do trabalho, eu vivo numa situação de fome, de desemprego. Quais são esses gatilhos que faz com que eu perda a capacidade de me controlar, que me desequilibra? Então, dependendo da situação, cada pessoa vai agir de uma maneira. É importante, hoje em dia, ter atenção, né, para as ações, atitudes dos jovens, os adolescentes, e principalmente os idosos. Principalmente, porque a taxa de suicídio tem aumentado bastante entre os idosos. Então, percebendo qualquer situação, o mais importante é observar e oferecer ajuda. Como que eu posso te ajudar? Olha, meu filho está com problema, mas quais são esses problemas? Será que é necessário uma preocupação? Se for, tem os caminhos. Olha, você poderia procurar um profissional, né, psicólogo, ou então conversar com um médico, tirar dúvidas principalmente sobre essa situação. Então, as pessoas não podem ter medo de falar dos problemas. É falando sobre isso que ela vai conseguir resolvê-los. E a incapacidade diante de uma situação problema, ela é comum. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Mas aí o que acontece? Você precisa de ajuda e precisa procurar alguém mais próximo para te orientar. E nesse momento, se a pessoa souber o que fazer, para onde encaminhar, ou dizer, olha, eu conheço aquele local onde é atendido pessoas que passaram por isso, vamos até lá? Vou junto com você. Então, independente de ser somente o suicídio ou qualquer outra patologia, quando a pessoa procura alguém para conversar, ou profissional, né, especializado para pedir ajuda, a pessoa está ali falando dos problemas e ela precisa de respeito. É preciso ter uma humanização, você não pode julgar porque você não conhece a situação que a pessoa passa e qual é o problema. Nós, profissionais, nós temos toda uma organização técnica, né, todo um aparato para lidar ali, mas você tem que ouvir, principalmente, o que ela está dizendo, e depois disso, orientar as formas de solucionar aquilo. Certo? Basicamente, ser sensível e perceber, né, as mudanças de comportamento que com o passar do tempo tendem a ser bem marcantes, né?
Sim, sim. Com o passar do tempo, sim. E a gente não pode generalizar classes sociais, então não tem um padrão. Todas as pessoas passam por diversos problemas e cada um vai enfrentar de uma maneira. Então não se trata de padrões sociais, né? Não se trata de passar por situações, né? Porque mora em determinados bairros ou não teve aí todo um aparato, um acolhimento familiar, né? Nem todas as pessoas que não têm pais, né, ou mães, elas desenvolveram problemas psicológicos ou problemas de saúde mental. Então, é preciso avaliar, é preciso analisar e direcionar. Às vezes, uma simples conversa já resolve, mas quando há mudanças drásticas, né, no humor, no comportamento em geral, né, insônia, fadiga, vontade de só ficar na cama, por que isso? Será que é uma questão aí orgânica, que dependa de uma medicação para dar uma estimulada? Como será que está aí os neurotransmissores, os hormônios aí da felicidade, né, no organismo dessa pessoa? Então, tem várias questões. Certo, Malu, muito obrigada, viu? Ana, você pode fazer a apresentação da professora Josiane, por favor? Posso sim, claro. Boa tarde, Josiane Miranda. Bom, gente, a Josiane Miranda, ela é psicóloga graduada em Biomedicina e Psicologia pelas Faculdades Integradas Einstein de Limeira, mestre em Neurofisiologia pela Unicamp. Ela é especialista em Psicologia da Saúde e certificada internacionalmente em coach. Atualmente, ela é psicóloga na UNASF, na Prefeitura Municipal de Limeira. Psicóloga clínica na abordagem cognitivo-comportamental e docente do curso de Psicologia das Faculdades Integradas Einstein de Limeira, além também de promover palestras e workshops sobre questões da saúde mental da atualidade. Seja bem-vinda e pode iniciar a palestra. Muito obrigada e ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, boa tarde a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito, muito feliz mesmo hoje com o convite, pessoal, porque a Liga é interdisciplinar, né? Nós estamos aqui hoje com vários profissionais da saúde, estudantes, nutrição, fisioterapia, enfermagem, educação física, psicologia, né? E é tão importante esse momento de discussão de grupo, né? Como psicóloga do NASF, eu trabalho muito com nutricionistas, com fisioterapeutas, com enfermeiros, e isso enriquece demais o trabalho, porque ainda a gente fala muito saúde, saúde mental. Eu não consigo mais separar, né? Saúde é um todo, né? A própria Organização Mundial da Saúde coloca aí uma pessoa saudável como sendo uma pessoa que está bem a nível social, biológico, mental, espiritual. Então, nós somos, né, um ser integrado que sofremos influências de várias situações, e são justamente essas influências que nos circundam durante toda a nossa vida, que poderão, em algum momento, aumentar uma vulnerabilidade, como a Maria Lúcia já colocou na fala dela da crise, né? Nos deixar em algum momento numa situação de vulnerabilidade extrema, e aí, né, dependendo da singularidade, das subjetividades que envolvem aquele sujeito, ele pode, então, entender, interpretar que não há mais saída para os seus problemas, né? Eu gosto muito de fazer uma metáfora pensando na saúde como um contínuo e falando para vocês da importância das habilidades de enfrentamento que uma pessoa tem ou não para lidar com as adversidades da sua vida, pensando inclusive na questão da resiliência, bastante comentada hoje em dia, né? Imaginando aí que nós, cada pessoa fosse um barquinho, né? Em algumas situações, as tempestades aparecem, por exemplo, a situação da pandemia,
A pandemia é coronavírus para todo mundo, né? É um vírus ali. Mas ele vai interferir de maneira diferente para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem um barquinho ali, né, que vai conseguir ou não atravessar ondas maiores. Então, esse barquinho, né, que seria o meu barquinho, ele é composto por todas as situações que eu já passei durante a minha vida, desde a minha infância, as minhas relações, as questões sociais, bullying ou não que sofri durante a infância, durante a adolescência, as pressões no trabalho, os meus relacionamentos amorosos, tudo isso foi facilitando com que eu colocasse nesse barquinho ferramentas para dirigir o meu barquinho de uma maneira mais ou menos saudável, né? Então, dependendo das coisas que foram acontecendo com a pessoa durante a vida, inclusive as questões genéticas também, né? Entram nesse pacote biológico, em algum momento uma onda maior pode vir e essa pessoa pode interpretar, pode pensar que não dá mais, né? Que não há mais saída para tantas dificuldades que ela encontra, e então entender que tirar a vida seria a escolha ali, né, do momento. E por isso que é tão importante uma rede de apoio que possa acolher essa pessoa, esse indivíduo, para ajudá-lo a equipar melhor esse barquinho, para que ele então consiga lidar melhor com o sofrimento que é inerente do ser humano, né, pessoal? Eu acho que é muito importante a gente começar como profissionais da saúde que somos, a não cindir mais doença e saúde, né? A pessoa não é totalmente saudável ou totalmente doente. Nós andamos ali por uma linha, tentamos nos equilibrar o tempo todo com tantas demandas que vivenciamos, né? E em alguns momentos essa situação, esse barquinho, esse contínuo saúde e doença, ele pode nos levar para esse lado do adoecimento e sinalizar a necessidade de uma ajuda. Como psicóloga da atenção primária, falo muito isso, inclusive nas minhas aulas, eu sou muito defensora da prevenção, né? Então, quando a gente está falando do suicídio, muitas vezes eu vejo em palestras, em conversas, uma abordagem medicalizante para a questão do suicídio. O que eu quero dizer quando eu falo por abordagem medicalizante? Se nós escutamos uma pessoa chegar até a gente e falar, né, eu estou pensando em me matar, eu acho que eu vou tirar a minha vida, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, pessoal da enfermagem, nutrição, a própria psicologia, as próprias pessoas que estão nos assistindo e que têm filhos, netos, amigos, enfim. Primeira reação, é um susto muitas vezes, né? Essa pessoa precisa de ajuda, ela tá doente, muitas vezes a gente pensa que ela tá com um problema, tá louca, né? E aí a gente quer colocar essa pessoa numa caixinha, né? No sentido realmente de ela precisa de alguma coisa, ela tá muito doente, o que que a gente vai fazer? E você ataca só a questão aguda que envolve aquela questão relacionada ao pensamento de morte. Como defensora da prevenção, eu entendo que o suicídio é aquele extremo da crise que só aconteceu porque essas habilidades de enfrentamento foram sendo deixadas de lado, né? Como que estavam as relações sociais desse indivíduo? Como que ele foi interpretando o mundo durante a vida dele, né? Falamos de crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Quais são as situações pontuais, né, que aconteceram, que talvez contribuíram para aquele barquinho começar a querer naufragar, né? Então, eu sou uma pessoa que defendo muito ações de território, né? Próximas ao indivíduo, para que ele se fortaleça e consiga, inclusive, buscar ajuda quando se sentir num sofrimento extremo, né? Na rede de atenção psicossocial, nós temos vários equipamentos dentro do Sistema Único de Saúde que estão aí justamente, inclusive por conta da reforma, com o movimento da reforma psiquiátrica, contribuindo para que tenhamos vários locais
de apoio para a saúde desse indivíduo. Então, nós temos os programas de saúde da família, nós temos as UBSs, os núcleos de apoio à saúde da família, os ambulatórios de saúde mental e os CAPs nas suas diferentes modalidades, né? Todos esses equipamentos contêm diferentes profissionais da saúde que podem ajudar esse indivíduo. E dentro do território, profissionais da saúde podem e deveriam, né? E é isso que eu acho muito importante, desenvolver vários projetos que visem justamente a escuta desse indivíduo e a criação de repertórios para que essas pessoas consigam criar projetos de vida que tragam saúde para si, né? Não é tão difícil assim sermos saudáveis, né? Tá muito bem descrito na literatura que uma boa qualidade de vida, ou seja, né, uma alimentação equilibrada, pessoal da nutrição ajuda muito nesse sentido, né? Atividade física regular, educadores físicos estão aí também para fortalecer essa linha. E uma vida com menos estresse, né, com menos ansiedade, seriam esses ingredientes fundamentais para que a gente possa se sentir saudável e, obviamente, então, não cairmos nessa linha do adoecimento, da vulnerabilidade extrema e da ideação suicida, tentativa e morte por suicídio, né? Então, não é difícil, porém, é complexo nos dias atuais, né? Com tantas demandas, trabalho, as crianças já desde muito novinhas sendo pressionadas a várias atividades, muitas vezes a família, os cuidadores não têm um tempo para dispor de cuidado, de atenção com essas crianças, isso já vai favorecendo um isolamento, uma individualidade, né? Que diminui a probabilidade daquela pessoa entender que pode falar sobre si sem ser julgada, né? E aí as redes sociais vêm para contribuir para essa avalanche de julgamentos, isso é certo, isso é errado, isso é ruim, isso é bom, né? E aí, então, nós temos que lutar contra essa maré de coisas que dificultam com que tenhamos esse tempo para estarmos em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Então, a reflexão que eu queria que vocês fizessem nesse momento é justamente essa, né? O quanto eu estou sendo autônomo em relação à minha vida, ao meu projeto de vida, que traz a questão de uma boa qualidade de vida para mim, né? Eu tenho tido essa possibilidade. Existem pessoas que têm um contexto que favorece isso, né? E como a Maria Lúcia já bem colocou, não, suicídio, adoecimento não escolhe classe social, cor, gênero, enfim. Porém, já é bem colocado também que algumas minorias têm maior tendência a esse adoecimento, justamente porque o contexto que envolve elas é um contexto que favorece essa questão de crenças, de pensamentos de que o mundo é muito ruim, né? Então, situações de violência, né? De realmente dificuldades sociais. Os homens têm uma probabilidade, até têm se matado muito, justamente por conta de muitas vezes entenderem que devem manter a sua família economicamente. Aí nós vivemos num país, né, extremamente desigual socialmente, e muitas vezes, por não dispor dessa rede de atenção, né, e se sentirem muitas vezes isolados, entendem que não dá mais saída e acabam tendo uma atitude muito impulsiva. Então, nós precisamos lembrar que a questão do suicídio, ela é primeiramente uma questão social, né? Como estão as condições dessas pessoas hoje para que tenham essa possibilidade de estarem bem, né? De se entenderem, autoconhecimento mesmo, né? Para que realmente então consigam interpretar o seu sofrimento e pensar habilidades de enfrentamento que consigam levar a respostas, a consequências que façam bem,
né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa percepção de que há outros caminhos mais saudáveis que podem, em algum momento, trazer essa sensação de bem-estar. E aí, se ela não entende que há esperança, né? A gente fala da regrinha dos 4 Ds que envolvem o suicídio. Comumente, uma pessoa que tem uma tendência a querer ou pensar em tirar a sua vida, ela tem ali sentimentos de desamparo, desespero, depressão e desesperança. Então, ela está enxergando a si mesma de uma maneira muito negativa, ao mundo de uma maneira negativa e principalmente o futuro, né? Eu atendo na saúde pública há mais ou menos 6 anos e já passaram por mim muitas e muitas pessoas que falaram que estavam pensando em tirar a sua vida, que tentaram, né? Que chegaram por já terem tentado ou que falaram em algum momento que iriam tentar. Em todas essas situações, o que há em comum? Essa questão muito forte da desesperança, né? Não dá mais, né? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, o mundo realmente é muito ruim, né? Não há esperança, não tem saída. E aí, qual é a primeira questão importante para qualquer pessoa que escuta esse tipo de coisa, né? Não se assuste, eu sei que falar sobre morte, pensar na morte, né, nossa ou do outro, é algo que assusta muito inicialmente, porque a morte é um tabu na nossa sociedade, ainda mais a morte por suicídio, né? Mas não se assuste, entenda que aquela pessoa está sofrendo, né, por N motivos. E se aquela pessoa está sofrendo, ela precisa falar sem ser julgada, falar aquilo que está sentindo, né? Porque muitas vezes a pessoa que pensa em tirar a vida, ela tem medo de falar por ser julgada, por entender que pode ser um problema ou um fardo para o outro, muitas vezes, tá, pessoal? Eu não vou falar nada para minha família, para os meus amigos, porque eu não quero trazer problemas para eles. Esse tipo de fala também é muito comum, né? Então, se você se assusta e parece que fica vulnerável diante daquela pessoa que te falou isso, ela vai aumentar a percepção de que, tá vendo? Eu fui falar e assustei demais, parece que realmente eu estou causando um problema para o outro. E aí ela pode se fechar e não dividir mais as suas angústias, né? Então, se você conseguir se colocar ali como uma agência, uma pessoa que apoia e que e fala para ela, né? Fala para mim o que está fazendo você sofrer, sem julgá-la, né? Sem falar, nossa, não pensa isso, né? Aquela coisa, quando alguém chora perto da gente, a nossa primeira reação é, não chora, né? Então, quando alguém fala, eu tô pensando em tirar a minha vida, não tira, nossa, Deus. Enfim, aí coloca-se muitas vezes crenças religiosas, enfim, né? A questão do pecado, e essa pessoa pode se sentir inibida. Então, coloque para ela que sofrer é do ser humano, né? E que todos nós sofremos e em alguns momentos sofremos muito, né? E que você tá ali para escutar aquele sofrimento e ajudá-las de alguma forma, né? Mas que principalmente ela vai precisar se ajudar, né? Ela tem esses recursos que nesse momento estão escondidos muitas vezes, né? Para que esse barquinho ganhe força e ela consiga, então, lidar de maneiras mais habilidosas com os problemas que forem aparecendo, porque eles não vão sumir, né? Todos nós vamos ter problemas durante a vida toda, né? E como vamos lidar com esses problemas é o que vai determinar como a gente vai sentir, né? Se a gente vai se sentir bem, se a gente vai chorar muito, por quanto tempo, chorar é normal, ficar triste é normal, é comum, é importante, né? Mas o que é essencial? Que a pessoa consiga
ter essa habilidade para encontrar alternativas no tempo dela, né? Eu tenho meu tempo para encontrar as minhas alternativas, que é um tempo diferente da Maria Lúcia, né? A questão do luto mesmo, muitas vezes, a pessoa tem 2 meses para sair do luto, senão é considerado luto patológico. Não é bem assim, né? Nós, como profissionais da saúde mental, sabemos que cada pessoa tem o seu tempo, deve ter o seu tempo, precisa expressar os seus sentimentos. Talvez por essa falta de liberdade de expressão de sentimentos, sem julgamento, que nós tenhamos aí os números por suicídio aumentando cada vez mais, né? No Brasil são 12 mil mortes por suicídio por ano, né? E nós precisamos mesmo falar sobre isso, porque é um problema de saúde pública. Sendo assim, precisamos de políticas públicas que criem leis, que criem normas que favoreçam com que cada vez mais existam profissionais nas linhas de cuidado, nas redes de atenção psicossocial, que possam acolher as pessoas em sofrimento. E é por isso que eu fico, inclusive, muito feliz de estar falando para muitas profissionais e futuros profissionais, porque é uma coisa que eu chamo muito a atenção durante as aulas, né? A importância de sabermos sobre o SUS, a importância de sairmos de uma visão hospitalocêntrica, centrada na doença, e termos essa visão voltada para tudo que pode produzir saúde, né? E várias questões que produzem saúde, elas vêm dessas questões sociais, a distribuição de renda, a diminuição de situações que causam violência doméstica, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma situação de uma jovem que chega num consultório, num equipamento da rede de atenção à saúde, fala que está pensando em tirar a sua vida ou que tentou tirar a sua vida. Se eu for olhar diretamente para a questão do psicólogo na saúde mental, eu vou encaminhar, eu vou levar para o CAPS, eu vou levar para o psiquiatra, vamos dar ali um remédio para manter a serotonina ali, um inibidor de recaptação de serotonina, para, né, ficar agindo por mais tempo. Mas vamos imaginar que essa pessoa, que essa jovem, ela casou ali aos 16 anos, ela apanha desse companheiro por 5 anos seguidos, vive com uma renda de R$1.000 por mês. Esse encaminhamento não vai resolver de nenhuma forma o problema dela. Pode ser um medicamento momentâneo, né? Ela contar para o psicólogo aquilo vai produzir um alívio naquele momento. Talvez ela tomar um medicamento vai ajudar por 1 ou 2 semanas, mas depois de 1 mês, ela deve tentar novamente, porque esse sofrimento, essa condição de vulnerabilidade está presente todos os dias da vida dela, né? Então, a gente precisa olhar por isso que é multifatorial e extremamente complexa a questão da depressão, do suicídio, dos transtornos de ansiedade, né? Nós precisamos olhar para a base. Essa base está favorecendo essa criação de uma vida saudável, né? Justamente isso que o Conselho de Psicologia vem cada vez mais chamando a atenção dos profissionais da psicologia e falando para outros da saúde, nós precisamos nos unir justamente para pensar essas questões, né? Quais são as propostas que nós podemos viabilizar nos equipamentos de saúde pública, nos equipamentos da saúde como um todo, para que as habilidades de enfrentamento das pessoas sejam melhores. E para isso a gente precisa de bastante gente. Eu sozinha não vou conseguir fazer isso, né? Nós precisamos nos mobilizar para que cada vez mais existam políticas públicas que coloquem mesmo, né, equipes completas dentro dos centros de atenção psicossocial. Eu falo muito da importância da psicologia, do psicólogo, como lei nos equipamentos de atenção primária, né? Nós não somos profissionais obrigatórios dentro de equipamentos da atenção primária. E por isso, inclusive, talvez que a sociedade tenha uma visão muito equivocada de psicólogo, só cuida do doente, só cuida de quem é louco, só
cuida de quem tem problema, né? Até problemas todos nós temos, né? E o psicólogo está ali justamente para ajudar nessa criação de projetos de vida, né? Porque estudamos isso por muitos anos, o entendimento do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos, para justamente esse olhar empático, né? Que é o saber se colocar no lugar do outro, sem julgamentos. Isso exige muito treino, né? E esse treino realmente ajuda com que consigamos, de alguma forma, acolher essas pessoas e que elas sejam capazes de ser autônomas em relação à sua vida, né? Esse é o grande desafio, talvez, do mundo atual, que está individualizando cada vez mais, que está medicalizando cada vez mais a vida, né? Então, falar sobre isso é muito importante, chamar, né? E aí o meu convite é chamá-los para essa reflexão, justamente para que quando a gente pensa em suicídio, é pensar, o meu papel aqui não é eu vou evitar a morte a todo custo, né? Eu vou amarrar a pessoa na cama, os pés, as mãos. Não é bem isso, né? Eu vou favorecer o alívio do sofrimento daquele indivíduo, entender as variáveis que estão favorecendo essa crise, essa vulnerabilidade muito alta, muito forte, e vou então entender que meios que podem ajudar aquela pessoa a construir esse projeto de vida que esteja relacionado ao bem viver, porque talvez as pessoas, quando tentam ou dizem que querem se matar, estão falando ali que viver daquela forma está sendo muito difícil, né? Ela está falando que viver permeada por tanto sofrimento está sendo insuportável mesmo e que ela precisa de ajuda para encontrar uma outra forma de vida que realmente traga essa questão de eu estou vivendo e vivendo bem, não vivendo ligado por aparelhos, né? Ali, né, sobrevivendo apenas. Como que estamos nesse momento, né? Então, que a gente possa contribuir cada vez mais no sentido de olhar para essas pessoas como pessoas, né? Acolhê-las na sua totalidade, na sua integralidade e, a partir disso, então, ajudá-las a compreender que há caminhos, que há possibilidades, que há esperança, e então elas com certeza vão escolher viver, né? Não tive nenhum caso até hoje que passou por um projeto aí interdisciplinar, por um acolhimento, que realmente não tem escolhido viver. As pessoas querem viver, né? O próprio Carl Rogers, da psicologia humanista, né? Ele fala muito, todo ser humano tem uma tendência natural ao desenvolvimento, né? Ao crescimento, à vida. Se isso não está acontecendo de alguma forma, é porque há situações que estão impedindo esse desenvolvimento pleno, esse desenvolvimento saudável. Então, quais são essas situações? Como eu posso ajudar dentro dessas situações, com o meu conhecimento, com a minha habilidade, né? Eu sei dos órgãos, dos equipamentos que podem ajudar, eu sei onde ficam os CAPs da minha cidade, eu sei do Centro de Valorização da Vida, do número 188. Então, saber nos ajuda a ter repertório para ajudar essa pessoa que está no momento de maior vulnerabilidade. Tá? Eu falo bastante, né, pessoal? Então, eu joguei aqui algumas reflexões, algumas questões. Eu vou deixar para as perguntas, porque eu acho que aí fica mais dinâmico e a gente pode ir falando a respeito juntos, tá? Agradeço novamente pelo convite e vocês estão de parabéns aí pela criação da Liga. Fico à disposição, né, para ajudar em qualquer coisa, porque achei muito bacana a ideia, tá bom? A gente que te agradece, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você e a Malu. E, gente, Obrigada. Quem gostaria de fazer qualquer pergunta, pode ficar à vontade para participar agora. A Maiara levantou a mão. Pode falar, Maiara. Oi, gente. Boa tarde.
Primeiro eu queria agradecer, foi muito bom, né, os conteúdos que vocês trouxeram, e me fez pensar que esse tema específico, né, especificamente esse tema, ele tem muitos tabus ainda relacionado a ele, né, até por se tratar mesmo de uma questão social, como a Josi pontuou. E daí, assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, como a gente pode estar quebrando esses tabus, né, até algo que eu já ouvi mesmo, assim, mas quem quer se matar vai lá e faz, não fala, mas a gente já sabe que a pessoa apresenta sinais, né, então, numa situação que chega até nós, não somente na profissão, mas no dia a dia mesmo, como que a gente pode treinar esse olhar para que a gente fique atento quando chegar um caso assim? E se chegar, como que a gente pode apresentar uma escuta que seja qualificada? Claro que o profissional, o psicólogo, ele é especialista nisso, né? Mas assim, como que a gente pode fazer esse primeiro acolhimento? E depois que a gente faz esse acolhimento, como que a gente pode dar sequência com essa pessoa, né? Suponhamos que seja um amigo, um conhecido. Como que a gente pode fazer? Josi, posso falar um pouquinho? Maiara, boa tarde. Maiara, principalmente quando são pessoas próximas, você já tem uma liberdade para se aproximar dela. E essa pessoa, além dela dar sinais, muitas vezes ela pode chegar em você e comentar alguma coisa. A questão de abordar o assunto sobre o suicídio, você só precisa pensar. Se você perguntar algo para ela, você vai ter tempo de ouvir essa pessoa? Porque se você não tiver tempo para ouvir ela falar, desabafar, expressar o sentimento dela, você não vai estar ajudando. Então, não adianta eu perguntar para alguém como ela está, o que ela tem passado, se eu não vou ter tempo, né, de esperar ela falar, ela se expressar e extravasar um pouquinho aquele sofrimento. Então, é isso que eu falei sobre o respeito, em você ouvir e se mostrar solidário a essa pessoa. É como a Josi acabou de dizer, muitas vezes a pessoa diz que vai morrer ou que está com algum problema e você tem medo, tem pavor de ouvir sobre isso. Mas é necessário, por quê? O silêncio, ele vai gerar mais isolamento, e o isolamento vai gerar mais sofrimento. Então, se você não estiver disponível ali, você não estará ajudando essa pessoa, esse amigo. Então, a questão é como abordar e quando abordar. Como abordar? A pessoa vai dar sinais. Olha, percebi que você está passando por certa situação. Vamos conversar um pouquinho? Você quer conversar? Posso te ajudar? Aí a pessoa vai decidir se ela quer falar com você ou não. Mas a questão é, se ela começar a falar, você vai ter tempo para ela? Né? Então, assim, nos locais de saúde, tanto no público ou no particular, as pessoas agendam o horário e aquele profissional já vai estar esperando. Então, já é esperado que a pessoa vai falar sobre os problemas e tem toda uma técnica, né, de abordar isso. Mas não necessariamente você precisa ser o psicólogo, ser o enfermeiro, ser o nutricionista para fazer uma escuta. A escuta é o respeito que você vai ter pela pessoa e é o tempo que você vai estar dando ali para ela. E ela precisa se sentir segura. Ela não precisa ouvir, mas isso não vai acontecer, tira isso da cabeça. Então, ela não precisa disso, porque só ela está sentindo, né? E ela está sofrendo com isso. Então, essa é a questão. Como abordar e se abordar, qual a sua responsabilidade com isso? Então, quanto mais você souber, melhor vai ser para você e principalmente para a pessoa. Tá bom? Complementando o que a Maria Lúcia colocou, realmente isso que a Mayara colocou, né? É um mito
pensar que a pessoa que fala que vai se matar, que está pensando em tirar a sua vida, ela está querendo chamar a atenção, tá, pessoal? Tirem isso da cabeça, né? É olhar para aquele indivíduo com atenção, né? E como a Maria Lúcia falou, com essa disponibilidade para oferecer essa escuta, essa atenção. A própria Política Nacional de Humanização coloca o acolhimento, né, como possível de ser feito por qualquer pessoa. É a primeira estratégia para a saúde, escutar esse indivíduo, né, entender ele com as suas complexidades, e se você naquele momento, por algum motivo, não pode oferecer essa escuta, né, seja porque você também está extremamente vulnerável, porque você não sabe como fazer, você pode, então, entender qual é a rede da sua cidade, né? Então, a gente tem aqui em Limeira o principal centro de atenção psicossocial para atender esse tipo de caso é o CAPS 2, que fica na rua 13 de maio, no número 82, tá? Ali perto, ali no Jardim Mercedes. Além do CAPS 2, nós temos aqui em Limeira o CAPS infantil e temos o CAPS álcool e drogas. Também já existem muitos estudos que mostram que o abuso de substâncias, de drogas lícitas e ilícitas, são um fator predisponente ao risco de suicídio, né? Então, ter equipamentos que cuidam especificamente dessas questões anteriores podem ajudar muito esse indivíduo que chegou até você para falar ou que está próximo a você a encontrar justamente esse apoio, que não vai ficar apenas lá, né? Não é entregar o pacotinho e falar, toma que é seu, né? Isso é importante a gente entender também, né? Que a família é essencial nesse cuidado, os amigos dessa pessoa podem contribuir muito também, né? Não forçando, né? Não, ela precisa de ajuda e aí eu quero arrastar ela para o equipamento, para um profissional. Não é assim, né? Mas é você colocar-se ali do lado, estar junto, né? E no momento que essa pessoa sentir que é o momento, ela vai conseguir falar sem ser julgada, ela vai buscar essa ajuda e manter essa ajuda aí até que ela se sinta bem e autônoma para essa criação de uma vida, né, com qualidade. Sim. Obrigada, viu, as duas. Tem algumas mãozinhas aqui levantadas, da Natália e da Vilma, mas aí, já que vocês falaram nisso, né, pegando o gancho da pergunta da Mayara, teve uma aluna, uma pessoa que é da Liga que me mandou aqui e perguntou o seguinte: vamos imaginar que essa pessoa seja atendida no hospital, tanto na rede pública quanto na privada. Aí eu sou enfermeira, estou lá na sala de emergência, atendi e vi tudo o que aconteceu, né? E a pessoa relata, inclusive, que foi uma tentativa. Tem alguma coisa que eu possa fazer no sentido de já existe uma comunicação formal, por exemplo, do pronto-socorro, do hospital público, de comunicar a assistência básica, como se fosse uma referência e contra-referência, para no momento que essa pessoa receber alta, que o serviço de saúde mental, alguém entre em contato, ou seria uma atividade da estratégia de saúde da família? Como poderia se dar isso? Como normalmente isso acontece em Limeira, para que a gente entenda, para quem está dentro do hospital? Geralmente, se você está no hospital e acontece algo lá, vai ter todo o aparato médico, né, da enfermagem e do clínico também, em estar socorrendo essa pessoa, né, surgindo aí a suspeita ou então a própria tentativa, é feito um encaminhamento, e esse encaminhamento geralmente é dado para a pessoa ou familiar que está ali próximo dela. Geralmente, na saúde mental, as pessoas chegam com alguns encaminhamentos, porém, existe um sistema, né, que se chama CROSS, e aí essa pessoa ela tem que ir ao postinho próximo da casa dela, entregar esse encaminhamento do hospital,
Geralmente vai estar lá CAPS, CAPS 2, CAPS infantil ou CAPS AD, que é álcool e drogas, ou a própria saúde mental. E o postinho vai estar agendando esse atendimento nesses centros de referência. Porém, aí, quando é uma situação muito grave, muito extrema, tem sim aí uma conversa entre os profissionais, coordenadores, mas isso é mais particular ali do momento. Já teve situações, né, de ligarem para a coordenação e solicitar com urgência um atendimento, mas, assim, essa questão burocrática do atendimento, eu não sei falar muito, mas o procedimento geralmente é esse: a pessoa sai do hospital com o encaminhamento, vai para o postinho, e o postinho faz o agendamento nesses locais de referência. E aí é agendado o atendimento psicológico, psiquiátrico e os atendimentos alternativos, caso tenha para oferecer no serviço, que hoje em dia, na saúde mental, com a pandemia não, mas geralmente era oferecido yoga e auriculoterapia. Então, caso a pessoa, após uma avaliação, esteja apta para receber esses serviços, com certeza ela vai receber o que o local tem ali para oferecer. A psicoterapia, acredito que seja essencial. Mas então depende do próprio paciente ou do familiar dar continuidade a essa assistência pós-alta. Isso, depende disso. Burocraticamente, eu não sei dizer se há uma conversa do hospital com os locais de saúde do município, né? Então, geralmente é o que eu já disse: pega-se o encaminhamento, faz o agendamento e o paciente vai até o local para receber o atendimento, com data e horário agendado. Eu trabalhei um tempo no pronto-socorro da Santa Casa e eu me lembro exatamente disso, né, dos pacientes que chegavam e atendi inúmeros, né, e diversas maneiras de tentar o suicídio, e eu me lembro que nós sempre acionávamos a polícia militar para fazer o boletim de ocorrência, né, para notificar a tentativa, e eu me lembro disso, tipo, paciente saindo com um papelzinho na mão: olha, procure a unidade mais próxima da sua casa. O Centro de Atenção Psicossocial... procurado mesmo ou não, né? O CAPS, ele tem um sistema de portas abertas. Então, você pode pegar também o encaminhamento e se direcionar direto ao CAPS, sem ser feito esse agendamento. Como é porta aberta, então lá terá um psicólogo, tem o psiquiatra também, ou o clínico, e lá eles vão dar esse atendimento também, após uma avaliação. E lá, se eles perceberem que a pessoa se beneficiaria mais de um atendimento na saúde mental ou na atenção básica, eles vão fazer o encaminhamento. Luciane, também acho importante destacar que a questão dos leitos de plantão psiquiátrico, né? Na humanitária, hoje não estão na humanitária em função da pandemia, estão lá acontecendo os atendimentos à crise lá no posto do Abílio Pedro, né? Então é uma possibilidade conversar com a família e deixá-la ciente, né? Dessa questão de aconteceu uma crise, uma situação de uma vulnerabilidade extrema, conversar com essa pessoa, com a família, e também orientá-la em relação a locais que ela pode buscar essa ajuda num momento de crise. Às vezes é num sábado, posto de saúde está fechado, né? E aí, o que ela faz? A gente não tem hora para sofrer, né? E aí, a questão desse atendimento psiquiátrico, do CVV, eu entendo que são apoios muito importantes para a gente. E também, eu acho que é muito interessante criar essa ponte com os equipamentos de saúde da família.
Hoje em dia, né, infelizmente, a gente não tem nenhum psicólogo mais atuando no programa de saúde da família, foram centralizados no ambulatório de saúde mental. Existem psicólogos da atenção básica apenas dentro dos NASF, né, que não é, aí não é o primordial o atendimento individual. Eu vou falar por mim, eu faço porque eu sei que a pessoa que está ali pensando em se matar, ela não vai poder esperar muitas semanas, às vezes, é uma demanda muito grande para poucos profissionais, né, nos ambulatórios, nos CAPs, e Limeira tem mais de 300 mil habitantes. Como você bem colocou, eu acho bacana ter essa conversa com o pessoal da enfermagem, é muito comum mesmo, né, fazer atendimentos, pessoas chegarem por conta de tentativa de suicídio, são pessoas que já estão em sofrimento. Então, conhecer se há, né, procurar conhecer, perguntar para essa pessoa se tem algum programa de saúde da família ali próximo a ela, tentar conhecer essa rede de atenção psicossocial, porque às vezes ela tem um agente comunitário de saúde que é próximo a ela, né, orientá-la a conversar com ele, porque aí ele pode buscar um socorro de algum profissional de NASF, se aquele programa de saúde da família for coberto pelo NASF, né? E aí começarem a acontecer a criação aí de um projeto terapêutico mesmo para esses indivíduos. E é por isso que eu falo tanto, que a gente precisa de mais políticas públicas nesse sentido, para que tenhamos mais recursos humanos, né? Porque é muita gente em sofrimento e é um atendimento complexo, né? Como nós estamos discutindo aqui hoje. Então, para que realmente essa pessoa tenha esse olhar e consiga ser encaixada nos mais diferentes serviços, incluindo as práticas integrativas que ajudam muito também, é importante termos pessoas ali que estejam, né, atuando mesmo com essa visão, com essa disposição para ajudar de fato a pessoa. E aí também, né, aproveitando, falando da questão do hospital, não é incomum, eu já escutei colegas da enfermagem me falarem de, às vezes, profissionais dentro do hospital que recebem pessoas que tentaram o suicídio e que falam, né, infelizmente ainda, né, eu tô aqui cuidando de tanta gente que tá precisando e você vem aqui, né, tentou tirar a sua vida de propósito porque não tentou direito, enfim, né? Eu já escutei isso e vejo relatos, artigos que colocam essa questão. Talvez justamente porque ainda não há uma aproximação tão forte com os profissionais que atuam ali dentro do hospital sobre repertoriá-los em relação a um cuidado mais humanizado, a importância desse acolhimento, a como fazer esse acolhimento. Também não adianta falar faça e não falar como fazer, né? Psicólogos dentro de hospitais ainda são uma minoria, né? Um para um hospital inteiro, 2 no máximo. Então, e eu sei o quanto o pessoal da enfermagem muitas vezes é sobrecarregado por N questões que acontecem. Então, é importantíssimo que você ali, ao estar com aquele indivíduo que chegou no hospital, consiga escutá-lo, né? Consiga falar com ele, a escuta que você fizer ali naquele momento, às vezes você vai querer falar com um familiar, é um adolescente, mas esse adolescente, o principal problema dele é o pai ou é a mãe, né? Que às vezes são violentos, e aí se você contar, você ao invés de ajudar, você cria mais um problema, né? Porque de repente aquele pai vai condenar extremamente a atitude daquele jovem, daquela jovem, e ele vai se sentir ainda mais como um fardo, e isso favoreceria uma próxima tentativa, né? Então é muito singular, né? Às vezes a gente, na ânsia de socorrer, acaba fazendo alguma coisa que coloca a pessoa ali numa situação de maior isolamento. Aí eu não vou falar de novo, porque vai acontecer tudo isso e aí eu não quero, né? Porque o meu pai vai brigar comigo, a minha mãe vai brigar comigo, eu realmente sou um problema, eu realmente dou trabalho, e aí
acontece novamente, enfim. Então, é importante essa pessoa ter alguém de confiança que a escute, seja quem for, né? E que consiga entender essa complexidade, encaminhá-la para um profissional da psicologia que vai entender também melhor esse contexto e, então, ajudar a diminuir essa vulnerabilidade. Muito obrigada, meninas. A Nath está com a mão levantada, levantou primeiro. Nath, quer fazer sua pergunta? Boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou do curso de fisioterapia e também sou vice-presidente da Liga. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário, porque sobre uma situação que acho que todo mundo ouviu e seria interessante, sobre o padre Fábio de Mello, a respeito quando ele teve a crise de pânico, não sei se todos sabem, mas ele tinha uma irmã que tinha depressão e que sempre falava que queria se matar, né? E ele sempre ajudava ela, e teve um dia que ele falou que ela ligou para ele, e a gente é ser humano, né? Ele foi, a pessoa poderia se matar por ter falado isso, né, para a irmã ou por algum amigo, algum parente. Como que vocês aconselharia ou trataria essa pessoa? Nesse caso, se a gente for pensar nessa crise, né, a irmã dele já estava aí numa crise, num processo, né, de adoecimento, adoecida já com uma depressão, e ele acabou se envolvendo nisso, né, ele entrou em crise. Então, quando uma pessoa em crise por culpa, né, nesse caso, você está sugerindo aí que ele tenha sofrido um sentimento de culpa, né, se sentiu culpado pelo fato da irmã ter cometido suicídio. Isso, na verdade, ele relata que ele se sentiu culpado e pelo fato dele ser padre, que onde já se viu, né, ele ter falado isso naquele momento. Sim, ele mesmo fez um auto-julgamento. Então, como é que ele vai lidar com isso, né, ao longo da vida dele, levando essa culpa, esse sentimento de culpa? No caso, né, sendo padre, algumas pessoas, né, não só por ser padre, mas como eu disse anteriormente, a depender da situação ou da crise vivenciada, tem os meios de se lidar com isso. Então, o que ele vai fazer? Se ele sentir a necessidade de procurar um atendimento ou conversar a respeito disso, ele pode simplesmente procurar o psicólogo. E o que nós iremos fazer? O acolhimento, o não julgamento, evitar ao máximo não julgar e tentar entender o processo pelo qual já passava a irmã e o que ele vai fazer com tudo isso, né? Com a perda dela e com o fato dele ter falado o que ele falou. Mas, necessariamente, em termos de acolhimento, o que se faz é isso, é olhar para a pessoa como pessoa, se despir de todo e qualquer julgamento e tentar entender o quanto aquilo que ele falou tá fazendo com que ele sofra, né? E aí, a depender da situação de vida dele, como a Josi bem comentou, né? Desde a infância até agora, né? Como ele tem passado por todos os problemas e como ele vai lidar com tudo isso, ou tem lidado com tudo até então, é isso que vai favorecer uma melhora ou uma piora, né, desses pensamentos, dessa culpa apresentada. Natália, também existe na USP, há uma profissional da psicologia, Maria Júlia Kovacs, ela é excelente, e eu estava vendo uma conversa dela nessa semana, eu achei muito interessante uma questão que ela trouxe relativa a essa questão de quando há a morte por suicídio, né, consumada, e o que acontece com as pessoas ao redor. Se tem aí dados de que para cada morte por suicídio, há no mínimo
6 pessoas que vão ficar enlutadas diante dessa morte, no mínimo, né? E dependendo da rede da pessoa, 10, 20, 30, enfim, né? Mas tomando esse dado de no mínimo 6, a gente também sabe que a questão da morte por suicídio, ela favorece as pessoas próximas a virem a tentar também. E aí, algumas reflexões do porquê que isso poderia estar acontecendo ou acontecer, né? A questão do luto, ela ainda é muito pouco trabalhada, né? As repercussões do luto diante da morte são pouco faladas na nossa sociedade ainda, né? A morte, como a gente já falou, é um tabu. E a morte por suicídio, quando acontece morte por suicídio, o sentimento de culpa muitas vezes é comum, né? Na situação do padre Fábio de Mello, ele se lembrou, toda vez quando alguém morre, né? Vamos pensar aí, a gente fica pensando, né? Nossa, se eu tivesse... Se você procura situações de uma maneira até automática, mesmo por uma morte que não seja por suicídio, de como essa morte poderia ter sido evitada, né? Porque traz naturalmente um sofrimento. Quando envolve o suicídio, essa sensação de culpa talvez aumente, porque a pessoa tende a entender, eu não percebi que aquela pessoa estava sofrendo demais, eu poderia ter feito alguma coisa, será que eu poderia ter falado? E aí, se a pessoa se lembra, como no caso do padre, de uma fala, né? Ele falou isso, talvez um momento de brincadeira, ela estava ali brincando, ele não estava imaginando que se ele falasse aquilo, a irmã de fato iria lá e tiraria a vida dela, né? Mas o simples fato dele pensar que falou isso e associar isso com a morte da pessoa, esses fatos não estão diretamente relacionados, mas na cabeça dele estão, né? E aí o atendimento seria justamente para diminuir essa sensação de culpa que acontece em muita gente que perde pessoas, amigos, devido ao suicídio. E aí uma orientação também, além do atendimento psicoterápico, seria a criação de grupos para pessoas enlutadas que perderam colegas, parentes por conta do suicídio, né? Seria uma estratégia interessante aí, porque a pessoa dentro de um grupo terapêutico, ela conhece outras que passaram por situações semelhantes. E eu gosto muito de fazer grupos na atenção primária, a gente faz bastante, eu adoro esse tipo de trabalho, e eu acho um trabalho que favorece muito justamente essa questão de criar relações mais horizontais, né? O outro também sofre, o outro também falou, né? E nem por isso ele é culpado. E aí, essa criação dessa rede de apoio favoreceria também a diminuição desses sentimentos mais aversivos, de culpa, de depressão, enfim. Obrigada aí pela atenção. Obrigada, Ana, pela pergunta. A Vilma toca a mãozinha levantada também. Vilma, por favor. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou sobrinho da Vilma e eu estou aqui assistindo todos vocês. E eu gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar com uma pessoa que está passando por uma situação assim tão delicada depois de escutá-la. Por exemplo, eu tenho um amigo que passava na psicóloga e tudo mais, e ele disse que ela o aconselhou a pensar em coisas boas, enfim, e ele se sentiu mal com isso. Isso piorou a situação dele, entende? Então, ele continuou se automutilando, e eu gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar com uma pessoa que passa por uma situação assim, além de escutá-la, entendeu? Oi, professora. Olá! Boa tarde. Olha, você acabou de dizer, né? Ele continuou se automutilando e, apesar da orientação da psicóloga, isso fez com que ele se sentisse mal. Infelizmente, ainda, algumas pessoas acham que o que o psicólogo fala é sempre o correto e não pode contestar e tudo mais. Se ela é psicóloga dele, se ele é o paciente, ele tem todo o direito de expressar para ela que isso não está resolvendo. E juntos, eles conseguiriam
tentar aí minimizar talvez um pouco esse sofrimento. Se ela não está conseguindo ser o suporte, dando as orientações, então de que forma se poderia fazer para que ele se sentisse melhor, né, com essa terapia, com esse atendimento? Vocês podem falar, não tem problema algum. Então, toda a orientação passada é esperado uma reação de cada pessoa, de cada paciente. Olha, eu tentei, mas não deu certo. Então, vamos procurar outro caminho? Vamos tentar outras situações? Né? Tem as práticas integrativas, será que daria certo? Além da conversa, além das orientações? Então, assim, solução tem prevenção, tem como prevenir, tem como minimizar um pouco aí a dor, na verdade, dividir a dor. O que ele precisa é dividir, é extravasar, mas não no corpo, né, e sim por palavras. Então, você vai poder ajudá-lo escutando, conversando, divide comigo um pouco, mas muito cuidado, como eu já falei. Ao aceitar que ele se expresse, esteja com tempo para escutá-lo, porque senão vai acontecer o mesmo. Ele vai achar que ninguém está ouvindo, e aí ele vai considerar que ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém entende. Essa é a questão. Então, quanto mais ele falar, quanto mais ele dividir o problema, melhor vai ser, tanto para a pessoa quanto para ele. Isso não deixa de ser um cuidado, tá bom? E ele poderia, sim, conversar com essa psicóloga, falar para ela, olha, eu tentei, estou tentando, não está dando certo. E juntos eles procurariam outro caminho. Não precisa ter medo de dizer que não deu certo. Ai, pensamentos positivos. Se a pessoa está num processo de adoecimento, pode ser que ela não tenha esses pensamentos positivos. Né? Como eu falei, muitas vezes a depressão, os problemas aí pelo qual ele está sofrendo, incapacita de pensar de forma positiva. Muitas vezes são os pensamentos negativos que superam tudo, né? Então, ele precisa expressar isso. Olha, eu só estou pensando em coisa ruim, eu só estou pensando em me mutilar, eu só estou pensando em me matar. E eu preciso dividir isso com alguém e preciso encontrar uma forma de solucionar isso de uma forma correta, né, que não leve aí ao ato do suicídio. Tá bom? Entendi, muito obrigado. E eu gostaria de saber também qual é a melhor forma de lidar com uma pessoa que não se sente mais preparada para a terapia, uma pessoa que nega ajuda, entendeu? Então, como lidar com uma pessoa que nega ajuda fortemente? Qual é a atitude que a gente pode tomar? Inclusive, o meio em que a pessoa vive dificulta isso, entendeu? A vontade da pessoa de ir para a terapia, de conversar, de expressar os sentimentos, os problemas, enfim, tudo isso. Eu gostaria de saber se existe algum estudo, acho que você falou sobre atividades, né? Não sei. Como são essas atividades? E como que nós, que ainda não temos estudos assim, sobre psicologia e tudo mais, podemos ajudar? Porque às vezes a gente tenta ajudar, mas a gente atrapalha, entendeu? Então, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de lidar com isso. Então, como a Josi comentou, a gente não sabe pelo que essa pessoa passa, como foi a vida dela desde a infância, então são múltiplos fatores e isso é muito complexo. Se ela considera que o psicólogo só atende pessoas loucas e desequilibradas, ela pode ser que não considere que seja louca e desequilibrada. E, na verdade, o psicólogo não atende só louco e só pessoa desequilibrada. Isso precisa ser mudado. Então, com as informações que você está tendo aqui hoje, você pode mostrar, verbalizando para essa pessoa, que você aprendeu que psicólogo não serve só para pessoa que tem aí problemas de saúde mental. Psicólogo serve para tirar dúvidas, para direcionar um caminho e para muitas outras coisas, para melhorar a saúde como um todo, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E você, como amigo, né, poderá ser solidário no sentido de ter esperança por essa pessoa, estar ao lado dela, porque me parece que ela já está desistindo um pouquinho de tudo, está se negando a receber ajuda, mas tanto de forma
amigável, ou então tendo apoio aí de amigos, como a Josi falou, a família também. Quanto mais essa pessoa se sentir aceita, se sentir respeitada, se sentir ouvida, pode ser que ela mude aí as atitudes em relação a esses pensamentos. Ela precisa desenvolver um outro meio de pensar, né? E precisa acreditar que vai dar certo, porque se ela não acreditar, fica muito mais difícil. E ela tem grande parte em tudo isso, porque se trata dela, né? Da vida dela. Tá bom? Exato, muito obrigado. Mateus, é Mateus, né? Vai, Matheus. Eu achei interessante quando você perguntou, né? E quando o meio é dificultador dessa pessoa procurar ajuda. E isso não é realmente incomum. Muitas vezes a família, né? O meio, eu não sei se é uma pessoa menor ou maior de idade, mas em muitos casos, quando a pessoa é menor de idade, ela escuta, né? Que é frescura, que não vai, que o cuidador não vai levá-la a um serviço de apoio. E aí, nesses casos, inclusive, pessoas próximas e de confiança são essenciais para ajudá-la a encontrar esse serviço de apoio. O CVV pode ser um recurso muito importante nesses casos onde a pessoa não consegue chegar até um profissional da psicologia. Às vezes a coisa está feia e não é apenas internamente, né? É o ambiente mesmo que está produzindo todo um adoecimento. Não é culpa da pessoa, né? Isso é importante ficar claro. E além disso, também algo muito importante de se pensar é conversar com essa pessoa, né? Você citou aí a questão do psicólogo falar para ela pensar coisas positivas, né? E às vezes essa situação tá tão feia que realmente eu dei o exemplo na hora que eu estava falando, né, de uma pessoa que sofre violência, que tem uma renda ali extremamente baixa. Como que você, como psicólogo, vai falar para essa pessoa, mas pensa que o mundo é bom, bonito, que as coisas são boas? Não dá, né? Realmente isso é empatia, né, gente? Falar isso é falta de empatia com a situação daquela pessoa naquele momento. Então, talvez uma estratégia que eu acho bem bacana, e isso pode ser feito inclusive por você como amigo, é quando você estiver conversando com essa pessoa, tentar lembrar junto com ela de algum momento legal que vocês tiveram aí na vida, né? Da primeira vez que essa pessoa sorriu, que ela se lembra, de uma festinha, de um primeiro beijo, qualquer momento que essa pessoa sorriu ou se sentiu feliz. E aí você faz a pergunta para essa pessoa: você gostaria de ter sentimentos parecidos com esse momento novamente? Às vezes ela vai te falar que sim, porque foi um momento bom, foi uma lembrança boa. E aí, nesse momento, você fala, né, que essa situação, esse sentimento, naquele momento, para ela parece impossível novamente, mas que é possível voltar a ter aquele sentimento gostoso daquela lembrança que ela teve naquele momento, né? E aí, a partir disso, talvez essa pessoa comece a ter um pouquinho mais de esperança, né? Comece a buscar uma rede de apoio. Em alguns momentos, ela não vai conseguir chegar num psicólogo, e aí os amigos, as pessoas de confiança podem também ajudá-la a sair desse momento de grande vulnerabilidade, e aí se encontrando novamente até que ela consiga ter essa condição, seja de apoio familiar, social, para encontrar ajuda, ou seja, dela mesma se sentir disposta a isso, porque às vezes naquele momento é ela mesma que não quer, né? Mas é criar alguma condição dessa pessoa entender que há alguma esperança, vai ajudar muito, tá bom? Entendi, muito obrigado. Obrigada, professora. Ô, Lu, Oi? eu gostaria de fazer mais uma pergunta, eu posso? Por favor? Acho que sim. Sendo a última, se ninguém mais quiser perguntar nada, porque nós já estamos avançando bastante no horário e ocupando a tarde toda das palestrantes. Pode sim, Nath.
Não tem problema? Não, pode fazer. A última pergunta, né? Acho que mais ninguém levantou a mão. Tá, obrigada. Eu li já faz um tempo uma pesquisa, né, que falam que existe muito suicídio, praticamente 70% de suicídio no domingo, porque a pessoa tem um medo, né, não tem a vontade de enfrentar a segunda-feira, né, enfrentar a segunda-feira. No caso, né, final de semana, vai chegando, ultimamente a gente sabe que o aumento de consumo de bebida e droga aumentou bastante, então, normalmente as pessoas, aquelas que já de segunda a segunda, né, de quarta, quinta, já começa a beber, aí para balada, tal, e chega na segunda-feira, não tem aquele ânimo, né. No caso, eu gostaria de perguntar, porque é algo, não só, eu vejo que não é só, vamos dizer assim, algo pessoal ali da família, tem muito a ver também com a sociedade, né? A gente é muito bombardeado pela mídia, existe uma pressão, né, no dia a dia, na sociedade onde ela também convive, no emprego, ou na faculdade, escola, e etc. Como que a gente poderia ajudar a melhorar isso na sociedade, ou no ambiente que a gente trabalha ou estuda? Como que a gente poderia estar ajudando isso? Você diz, assim, de uma maneira a ajudar a pessoa a enfrentar as situações diárias, é isso? Sim, a melhorar, né? Mas, por exemplo, se no caso onde, vamos dizer, no trabalho, na escola, o lugar que ela está, ela se sente mal, ou dentro de casa mesmo, como que a gente pode ajudar de uma forma melhor isso, a ela enxergar? Porque a gente sabe que a vida não é fácil, é para todo mundo tem a sua fase, né? As suas crises. E como que a gente poderia ajudar essa pessoa a enxergar de outro jeito? Porque eu estou falando isso por algo pessoal, porque eu já passei. Eu já tive depressão, crise de pânico, e a gente enxerga tudo preto, né? Como você falou, não sente gosto, perde a cor, não tem mais vontade, ou aquele sorvete que a gente gostava já não tem mais vontade, né? Então, como que a gente pode ajudar esse tipo de pessoa? Porque hoje em dia isso cresceu muito, né? Ou não era tão mostrado antigamente, não sei. Eu vejo, parece que hoje em dia, nesse século que a gente vive, isso está muito mais grande, sabe? Eu entendo. Olha, Nath, pegando um pouco o gancho da orientação que a Josi passou para o Matheus, se você é próxima dessa pessoa e se essa pessoa verbaliza para você essas insatisfações, essas frustrações, você pode escutá-la, você pode ouvi-la, você pode dizer que também acontece com você. E se for uma frustração, uma insatisfação com o trabalho, as pessoas não necessariamente elas precisam tolerar aquilo que está fazendo mal para elas. No entanto, por exemplo, numa situação de trabalho, você está insatisfeita, mas há possibilidade de procurar ou encontrar outro. Porém, o que está acontecendo ali no trabalho que está favorecendo esse desconforto, essa insatisfação, esse sofrimento no trabalho? É a pressão do trabalho, você não tem mais prazer em estar trabalhando, por isso que fica difícil acordar, levantar na segunda-feira e enfrentar as pessoas, o próprio serviço, se já perdeu o gosto. Então, me parece que a própria situação já está dando sinais de que precisa ser feito algo, né? Então, é uma opção você mudar de trabalho, ou então começar a fazer um curso, ou se especializar em algo que você goste para poder sair dali e depois procurar outro.
em questão de saúde mental, um processo depressivo, ele é muito complexo, né? Porque tem tanto causa orgânica associada e causa social. Então, como está o contexto dessa família, como essa pessoa se mostra para essa família, como estão as relações dela dentro dessa família, com os amigos, com o próprio trabalho, com a sociedade em geral. Mas ela tem aí desenvolvido o autoconhecimento dela, ela percebe os comportamentos dela, os interesses, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que daria mais prazer fazer nesse momento, né? Então, tudo é uma descoberta, tudo é uma descoberta. E aí você vai tentando se encaixar ou procurar aquilo que te dá mais prazer. Muitas vezes a gente faz coisas que não gosta, porque não tem outro trabalho, porque não tem outra opção. Mas em se tratando de um problema de saúde mental, a própria conversa já ajudaria, as orientações também. A alimentação tem muita importância no nosso comportamento. Dependendo do que você come, isso vai favorecer a sua saúde ou vai dificultar, né, a própria saúde. Então, são tantas coisas interligadas que é difícil falar por um aspecto só. Então, assim, qual que é o gatilho da depressão? Qual que é o gatilho do estresse, né? E, assim, a quais ambientes também você está exposta, ou a pessoa está exposta, que favorecem essa insatisfação, esse desconforto. Então, são coisas bem complexas, porém, existem locais que podem aí ajudar, e você sendo colega, sendo amiga, você também pode ouvir, pode escutar, olha, isso também acontece comigo, então vamos procurar ajuda junto, vamos participar de um grupo, né, onde a gente vai perceber que outras pessoas também passam por isso, e mesmo assim não deixaram de viver, não ficaram adoecidas ou piores por estarem assim. Então, cada pessoa lida de um jeito, a gente não pode julgar, jamais. Como a Josi disse, não é culpa da pessoa. Esse sentimento está surgindo, está florescendo e cada vez fica mais difícil de lidar. Mas assim que alguém perceber, é preciso olhar, participar, estar junto, acolher, ouvir e respeitar, principalmente. Certo? Natália, falando um pouquinho pela minha experiência profissional e como pessoa também, né? Uma mensagem que eu deixaria aí para finalizar essa questão para vocês que estão ouvindo nesse momento, seria que também a gente muitas vezes fala que política e religião e time de futebol não se discute, né? E eu acho que esse tipo de questão, ela está adoecendo o mundo e muito o Brasil, né? A gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, como pessoas privilegiadas que chegam ao ensino superior, é nosso papel também como cidadãos, né? Se fosse para eu falar como a gente pode contribuir, mesmo sem ter esse conhecimento técnico da psicologia. Eu entendo que sendo cidadãos melhores, preocupados com o meio ambiente, né? Isso vai afetar a saúde mental das pessoas, né? Preocupados com como está a distribuição de renda, as questões relativas à desigualdade social no nosso país, como que está a disponibilidade de acesso à educação e à saúde, né? Como que está acontecendo essa educação lá a nível básico, né? Como que esses alunos chegam na escola, o que eles escutam dos professores, o que crianças de periferia escutam, e é comum, já escutei isso de crianças falarem que o policial foi fazer uma batida e falou para ela que ela ia ser um criminoso, que ela não ia ser ninguém, né? Isso vai afetar a saúde mental das pessoas, né? Essa questão do capacitismo do mundo capitalista, você tem que trabalhar para sobreviver, e aí cada vez mais, e aí você não consegue ter tempo para você, né? Porque você tem que trabalhar 8 horas por dia. Tem o tal de ter, né? Ter. Isso.
isso, né? Você tem que estudar, você tem que isso, você tem que aquilo, mas e a escuta onde fica, e a pessoa, né? E a validação dos seus sentimentos. Cada vez mais a gente vai construindo, infelizmente, aí eu vejo uma sociedade, a política atual, colocando muito em xeque essas questões relativas à humanização, né? Trabalho é assim que tem que ser, vamos lá, né? E não é bem assim que funciona. Então, essas questões de saúde mental, elas tendem, infelizmente, né? De saúde não, de doença, né? Elas estão aumentando justamente por conta dessa questão do capacitismo, né? No Japão, suicídio é extremamente comum. Lá eles trabalham, né? É aquela coisa do produzir, produzir e produzir, enfim. Como que a nossa sociedade está se comportando, né? Os filósofos, os sociólogos que estudam aí as questões existenciais já falam muito a respeito disso, e contribuirmos ativamente para fortalecer o SUS, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os países têm gastado cerca de 2% apenas dos orçamentos com questões de saúde mental, com equipamentos de saúde, né? Enquanto isso, se perdoam dívidas de bilionários, né? E os recursos para a saúde vão sendo cortados. O teto de gastos para a saúde pública no nosso Brasil está congelado nesse momento, né? Então, são questões que não são só do outro, são minhas também. Aí já começa a empatia, esse cuidado da sociedade, para que a gente construa esse mundo melhor, né? É um trabalho de formiguinha, não adianta a gente falar que vai mudar amanhã, mas se nós tivermos cada vez mais profissionais que acreditem nisso, né, na possibilidade realmente de construirmos pessoas melhores, a gente consegue. Eu falo por esse trabalho que a gente faz em rede, é difícil, a gente não alcança todo mundo, mas quem é alcançado por isso, ganha muito em questões de saúde. Eu tenho certeza, se cada vez mais pessoas, alunos, saírem da formação com esse olhar mais amplo, menos hospitalocêntrico, que olhe mais para as questões de saúde, de fato, com certeza você vai estar contribuindo para a diminuição desses números, para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável. Obrigada, meninas. Então, vamos finalizar, gente? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês por fazer parte dessa tarde maravilhosa, que eu acredito que foi de grande importância e satisfação para todo mundo. Agradecer aos palestrantes, a Malu e a Josi, e agradecer a todo mundo que participou, porque foi fundamental para essa tarde ser perfeita. E, gente, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Sempre quando a gente tem palestra ou qualquer coisa do tipo sobre a Liga de Urgência e Emergência, a gente está postando no Instagram da Liga, que é @lamoe.aistelimeira. Eu ia pedir para vocês dar uma seguida lá e vocês vão conferindo tudo certinho. E é Já isso. estou seguindo. Ai, que Eu linda. também. Muito obrigada pelo carinho de vocês com a gente está muito feliz e muito lisonjeada. E até o próximo encontro, gente. Obrigada e um ótimo final de semana. Eu também agradeço muito a participação e a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada. Grande beijo, pessoal. Agradeço muito também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Ótima tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, minha Obrigada. Semana. Tchau, tchau.